Estamos de volta e chegou a hora de prestigiar a proposta de atividade de matemática sobre as sequências recursivas e não recursivas. Fala melhor sobre isso aí, Gabi. Deixa comigo, Gabriel. Essa proposta foi desenvolvida pela professora Priscila e é direcionada principalmente para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. E essa atividade de matemática, então, tem como base as sequências didáticas propostas pelo programa Aprender Sempre da SME Goiânia, com base no DCGO ampliado. Com essa videoaula, podemos ampliar o nosso conhecimento sobre este assunto e observar o uso das sequências numéricas em várias situações. As numerações das casas, a organização dos dias em um calendário, entre outras possibilidades. Isso mesmo, Gabi. E lembrando que uma sequência numérica é uma lista de números ordenada que possui uma lei de formação, tornando possível prever os próximos termos. Então, vamos assistir ao vídeo da professora Priscila sobre as sequências recursivas e não recursivas. Olá, eu sou Priscila e essa é a intérprete Débora e a nossa videoaula de hoje é sobre sequências recursivas e não recursivas. Você já viu aqueles desafios na internet que perguntam qual é o próximo número da sequência? Sabe o que é lei de formação de uma sequência numérica? Observou que padrões e sequências estão em toda parte? Já estudou sobre a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição? Já viu que as plantas elas têm um padrão de crescimento? Podemos observar sequências numéricas em várias situações, as numerações das casas, a organização dos dias em um calendário, entre outros. Veja a sequência de imagens que mostra cubinhos de madeira empilhados. Observe que a disposição deles e a quantidade seguem um padrão. Primeiro, eu tenho um cubinho desenhado. Depois, esse número aumenta para 3. E assim por diante, sempre seguindo o mesmo padrão de montagem. Na primeira imagem, eu tenho um cubo. Na segunda, 3 cubos. Na terceira imagem, 6 cubos. Na quarta imagem, 10 cubos. Mesmo sem ver a quinta imagem, podemos deduzir qual será a quantidade de cubinhos que haverá nela. Podemos observar que de uma imagem para outra, eu aumento sempre. Da primeira para a segunda, eu aumentei 2 cubinhos. Da segunda para a terceira, eu aumentei 3. Da terceira para a quarta, 4. Então, na próxima, eu aumentaria 5 cubinhos. Ficaríamos, então, com 15 cubos na imagem. Podemos dizer, então, que uma sequência numérica é uma lista de números ordenada, que possui uma lei de formação, tornando possível prever os próximos termos. Por exemplo, a sequência 6, 12, 18, 24, 30, 36. O padrão dela é que cada um dos itens dela é uma multiplicação do número 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. Então, podemos escrever que a lei de formação é a n igual a 6n, onde o n representa os números naturais. Veja essa outra sequência: 7, 10, 13, 16, 19, 22. Qual será a lei de formação dela? A lei de formação dela é que é um número vezes 3 adicionado com 4. Por exemplo, 1 vezes 3, 3, mais 4, 7. 2 vezes 3, 6, mais 4, 10, e assim por diante. Observe a seguinte sequência numérica: 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Veja que nessa sequência há uma regularidade. Primeiro termo, 8. 8 vezes 1 é 8. Segundo termo, 16.
resultado da multiplicação de 8 vezes 2. Terceiro termo, 24, resultado da multiplicação de 8 vezes 3. Podemos, então, usar uma expressão algébrica para encontrar qualquer termo dessa sequência. Como todos os números da sequência são múltiplos de 8, uso a expressão 8n. Agora vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição. A multiplicação de um número por uma soma é igual à soma das multiplicações desse número por cada uma das parcelas. Vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho 3 multiplicando x mais 2. A propriedade me diz que o 3 tem que multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses, o x e o 2. Então, o 3 multiplica o x, que fica 3x, e o 3 multiplica o mais 2, que dá mais 6. Então, o resultado seria 3x mais 6. Vamos ver outro exemplo. X tem que multiplicar x ao quadrado, depois o x tem que multiplicar o 4. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. E x vezes 4 é 4x. Por que que esse resultado de x vezes x ao quadrado foi x ao cubo? Porque um produto de potências de mesma base pode ser escrito sempre na forma de uma única potência. Conservamos a base e adicionamos os expoentes. No caso, conservamos o x e adicionamos os expoentes. Expoente implícito que está aqui, que é 1, e o expoente 2. 1 mais 2, 3. Vamos fazer mais um exemplo. Nesse caso, x mais 1 tem que multiplicar 2x ao quadrado menos 3. Então, todos os termos aqui entre parênteses têm que multiplicar por todos os termos aqui. Vamos ficar com x multiplicando 2x ao quadrado, x multiplicando menos 3. Depois, o mais 1 vai multiplicar 2x ao quadrado e o mais 1 vai multiplicar menos 3. Multiplicando, vamos ficar com x vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. 1 vezes menos 3, menos 3. Lembrando que esses são os resultados da multiplicação de x e esses são os resultados da multiplicação de mais 1. Agora eu vou reorganizar e quando houver termos semelhantes, vou juntar. Como que eu vou reorganizar? Colocar os expoentes em forma decrescente. Então, primeiro eu coloco o termo que tem x ao cubo, depois o termo que tem x ao quadrado, depois o termo que tem x e o termo que tem um número sozinho. Ficaremos com 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x menos 3. Agora, nós vamos ver o que é uma fatoração de expressões algébricas. Primeiro, o que significa fatorar? Fatorar significa decompor em fatores. Então, para iniciar a fatoração, eu devo verificar se há um fator comum. Veja, neste exemplo, eu posso observar que eu tenho o fator x no primeiro termo e tenho o fator x também no segundo termo. Então, esse fator x eu vou colocar em evidência, em destaque. Então, ele vai ficar fora do parênteses. E o que sobrou no primeiro termo foi o 2. No segundo termo, o y. 2 mais y. Coloco aqui no parênteses. Essa é a forma fatorada dessa expressão algébrica. Observe que se eu efetuasse a propriedade distributiva, x vezes 2, 2x. X vezes y, xy. Então, a fatoração ela é o contrário da propriedade distributiva. Observe que a fatoração está relacionada à ideia de divisão.
Então, se eu quero fatorar o 3x² mais 4x, primeiro, vejo que tem o x nos dois termos. Depois, coloco esse x em evidência. Mas como eu faço para saber qual vai ser esse número que vai ficar entre parênteses? Fazendo uma divisão pelo termo que eu coloquei em evidência. Por exemplo, 3x² dividido por x, 3x² é o mesmo que 3x vezes x. Simplificando x por x, sobrou apenas o 3x. Coloquei aqui. Da mesma forma, vou pegar o 4x e dividir pelo termo que coloquei em evidência. Vai ficar 4x dividido por 4. Simplificando, sobra apenas o 4. Agora vamos ver a fatoração por agrupamento. Observe que os termos da expressão algébrica a seguir não possuem termos semelhantes, mas podemos fatorar dessa forma. Observe, eu posso agrupar de forma a conseguir fazer essa fatoração. Eu posso ver que no primeiro termo eu tenho 2 e no segundo eu tenho 4, que é um múltiplo de 2. Então, eu posso colocar o 2 em evidência. Do outro lado, eu tenho b e b². Então, eu posso colocar o b em evidência. Então, vou fazer isso. Coloco o 2 em evidência aqui, ficamos com a mais 2b. Coloco o b em evidência desses dois, ficamos com a mais 2b também. Como eu tenho a mais 2b nos dois termos agora, eu posso colocar a mais 2b em evidência. Vamos ficar com a mais 2b, que multiplica 2 mais b. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que entrem no portal Conexão Escola, realizem a atividade e até mais! Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola na internet. O endereço está aparecendo aqui, na telinha, junto com o QR Code. Tchau, tchau. Até mais!